Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui, quero comentar algo com vocês, algo que tem me incomodado um pouco e eu não poderia deixar de passar em branco, porque a nossa responsabilidade com a palavra, acho que existe algo que deve ser esclarecido. Recentemente, eu estive ali na classe do juvenis, os pré-adolescentes, dando aula para eles, e o tema da lição era sobre liderança. E o personagem bíblico ali abordado pelo comentarista era o profeta Samuel. E o que me chamou muito a atenção é que no comentário dele ali, ele citou 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, defendendo a tese de que Samuel era um sacerdote, no entanto, de uma forma milagrosa por Deus. Obviamente, isso não pode ser negado, ainda mais o nascimento de Samuel como foi, visto que sua mãe era estéril, não podia ter filhos, isso ninguém pode negar. E ele abordou veementemente que Samuel não poderia ser sacerdote por causa dele não ser levita, observando 1 Samuel capítulo 1 e versículo 1, que a Bíblia diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu, mencionando Eucana, que era pai de Samuel, e defendendo que ele era Efrateu. E nós sabemos muito bem que o sacerdócio foi ordenado por Deus a Moisés para que fosse executado pela tribo de Levi, os filhos de Arão, não é? E isso nós vimos claramente no livro de Êxodo, no livro de Levíticos, o que não dá tempo agora de nós abordarmos cada texto, cada passagem bíblica. Mas o que nós chamamos a atenção aqui nesse texto é que ele fala: Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. É interessante nós citarmos aqui que o termo Efrateu não se refere à genealogia de Eucana, o pai de Samuel, mas o termo aqui Efrateu refere-se ao termo geográfico, por causa de a localização onde estava o tabernáculo, que estava neste momento em Siló, que é a região de Efrata. Logo que os filhos de Israel entraram na terra prometida pelo profeta Josué, a primeira coisa que eles buscaram foi um lugar para que eles pudessem instalar o tabernáculo, que até então peregrinavam com eles por 40 anos no deserto. E, conforme Josué capítulo 18, versículo 1, o local ideal que eles encontraram foi Siló, ou a região que recebeu por herança Efraim. Então ali estava o tabernáculo, nessa região. Então, este termo Efrateu, usado em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, se refere à localização geográfica e não à genealogia de Eucana, consequentemente de Samuel, seu filho. Então, primeiramente nós temos que ter em mente que Samuel não vem da genealogia de Efraim, pelo seu pai Eucana. Isso, então, como que nós definimos isso? Onde é que nós comprovamos que Samuel, ele é sim sacerdote da tribo de Levi, da descendência ou ascendência de Arão? O irmão, quando fez o comentário na lição dos pré-adolescentes, ali na lição número 2, ele não se lembrou de observar o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 6, que eu gostaria de ler com os irmãos, porque lá ele fala sobre a genealogia de Levi. Se você quiser observar, primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, que fala sobre a genealogia de Levi. E fala assim, ó: os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei, e os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Oziel. Os filhos de Merari: Mali e Muzi.
Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. E depois, observando a partir do versículo de número 22, está escrito assim: os filhos de Coate foram Aminadab, filho de Corá, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Ebiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasne, seu filho, e o segundo Abias. Então, está aqui. Observamos aqui a genealogia de Gerson, de Coate, de Eucana e Samuel. Essa genealogia de quem? Levi. Então está claro para nós, biblicamente, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, que Samuel é sim da tribo de Levi, é sim da descendência de Arão. Então pôde perfeitamente exercer o sacerdócio no tabernáculo, o sacerdócio na casa do Senhor. Amém, amados? Deus abençoe, fico com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.